Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos continuar falando sobre as 12 evidências da inexistência de Deus. No vídeo anterior a esse, nós mostramos as 3 primeiras evidências da inexistência de Deus. Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo anterior para que você possa assistir o primeiro vídeo. E hoje nós vamos continuar mostrando mais algumas evidências da inexistência de Deus. Vamos começar com a 4ª evidência, que é o eterno, ativo e necessário ser não pode em nenhum momento ter estado inativo ou ter estado inútil. Isso mesmo. Se Deus existe, é eterno, é ativo e é necessário. Se é eterno, não se pode conceber que ele esteja enclausurado nos limites do tempo. Não se pode imaginar como tendo tido um começo ou que venha a ter um fim. Não se pode haver aparição e desaparição. Ele é de sempre. Se é ativo, segundo os religiosos, foi sua atividade que começou tudo que existe. Como foi sua atividade que se firmou pelo gesto mais colossal e majestoso que se pode imaginar, que é a criação de todo o universo. Se é necessário, visto que sem sua vontade nada existiria, ele é o autor de todas as coisas, o ponto inicial de onde saiu tudo, a fonte única e primeira de onde tudo começou. Então, analisando por esse ponto de vista, como os religiosos descrevem a sua deidade, ele basta a si próprio. Ele basta a si próprio. Dependeu da vontade dele que tudo fosse criado. Ele é, portanto, eterno, ativo e necessário. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês nesse vídeo que esse Deus eterno, ativo e necessário, ele deve ser eternamente ativo e eternamente necessário. Assim, ele não pôde, em momento algum, ter sido inativo ou desnecessário, ou, como podemos dizer, inútil. E se nós raciocinarmos, por esse ponto de vista, segundo a explicação dos religiosos, Deus começou as suas atividades com a criação das coisas. Antes da criação, ele não tinha utilidade nenhuma. Ele estava inativo, ele era desnecessário. E isso vai em contradição com o conceito de Deus. Veja bem, se nós entendermos que antes de criar as coisas Deus não fazia nada, Deus estava inativo, Deus então não era necessário para nada. Se nós admitirmos que só através da criação que ele começou a fazer suas ações, então isso implica em reconhecer que antes disso ele estava inativo. Dizer que a criação demonstra a necessidade de Deus também nos leva à óbvia conclusão de que, antes de criar, durante bilhões e bilhões de anos antes de criar, época essa que ele já existia, ele era inútil, ocioso, podemos dizer até preguiçoso. Um Deus inútil e supérfluo. Que triste postura para um Deus, para um ser que os religiosos dizem ser essencialmente necessário. Precisamos reconhecer que Deus não foi todo o tempo ativo e nem todo o tempo necessário. Seguindo esse raciocínio, chegamos a 2 conclusões. Ou Deus foi eternamente ativo e eternamente necessário, ou ele só chegou a ser ativo e necessário a partir do momento que ele criou. E
Nesse caso, se ele se tornou ativo e necessário apenas depois que ele começou a criar, então quer dizer que antes disso ele não era nem ativo e nem necessário. Ele era um ser que precisou criar para se tornar um ser ativo e necessário. Também temos de concluir que se Deus é eternamente ativo e eternamente necessário, nesse caso ele tem criado eternamente. Então, isso nos leva à óbvia conclusão de que a criação é eterna e que o universo jamais começou. Ele existiu sempre, é eterno, como o próprio Deus. Eles são igualmente eternos. Se o universo não teve princípio, então ele não foi criado. Assim, chegamos à seguinte conclusão. Se Deus, antes da criação, não era ativo e nem necessário, ele era um Deus incompleto, quer dizer, imperfeito. Portanto, não existia. E você aí, religioso, que defende a existência de Deus, pode me dizer o que ele fazia antes da criação? Consegue me dizer? Se ele não fazia nada, ele não era ativo e nem necessário. Portanto, não era um Deus. E se raciocinarmos que ele, sendo Deus, sempre foi ativo, quer dizer, foi eternamente ativo e eternamente necessário, então a criação sempre existiu. Então ele nunca criou, portanto, nunca foi um criador. O quinto argumento da não existência de Deus é: o ser imutável não criou. Se Deus existe, ele é imutável. Diferente da natureza, onde tudo se modifica, se transforma, nada é definitivo, segundo os religiosos, Deus é imutável. Ele não muda o seu pensamento. O que ele era ontem, ele é hoje e será amanhã. Pode procurar nos séculos passados, como nos séculos futuros, ele é o mesmo Deus. No entanto, se ele criou, ele não é imutável. Digo isso porque, se em determinado momento Deus resolveu criar, isso quer dizer que ele mudou de ideia. Ele tomou uma outra posição. Ora, é evidente que se há 48 horas atrás eu não tinha intenção de fazer algo e depois eu resolvi fazer, isso é uma prova contundente de que eu mudei. É muito evidente uma mudança num ser que quer uma coisa e, querendo, põe em execução essa coisa. Esse novo desejo ou querer constitui uma modificação que é indiscutível. Agir ou determinar-se a agir é modificar. É uma dupla modificação: querer e agir. Deus criou, dizem os religiosos. Então, eu digo para você, religioso, se o seu Deus criou, ele modificou duas vezes. Primeiro, quando se determinou a criar. E segundo, quando resolveu pôr em prática sua determinação, completando o gesto criador. O sexto argumento da inexistência de Deus é: Deus não criou sem motivo, mas é impossível encontrar um único motivo que o levasse a criar. É interessante isso, né? Vamos analisar sobre isso, pois a criação é algo enigmático nesse sentido. Porque se Deus criou, como dizem os religiosos, e se ele fez esse ato grandioso, né, então ele teve que ter uma razão. Pois bem, eu vou perguntar aí a você, religioso. Qual foi essa razão? Por que motivo Deus tomou a resolução de criar? Que motivo o impulsionaria a isso? Que desejo germinaria em seu cérebro? Ou em seus pensamentos? Qual seria seu intuito? Que ideia o perseguiria? É interessante essas perguntas, né? Porque a gente tem que examinar todos esses aspectos
e todos esses sentidos. E eu desafio você, religioso, a me dar uma resposta coerente para isso. Uma criança que é educada na religião cristã, se ele perguntar aos seus mestres de catecismo lá na igreja, quando ele é doutrinado na religião, né, que motivo levou Deus a criar? Né? Suponhamos que essa criança faça essa pergunta, né? Por que é que Deus me criou? Por que é que Deus me lançou no mundo? Com certeza ela está esperando uma resposta racional, mas ela nunca terá essa resposta. Porque mesmo que essa criança confie no padre, no pastor que está ensinando ela, acha que essa pessoa tem sabedoria para responder isso, a única explicação que essa pessoa vai dar é a seguinte: não, isto é um mistério de Deus. Eles vão dizer isso porque, na realidade, não existe uma resposta razoável e nem sensata a essa pergunta. Raciocine comigo, né? Deus, segundo a teologia, segundo dizem os religiosos, ele só existia ele. E ele bastava a si próprio. Ele era perfeitamente sábio, perfeitamente feliz, perfeitamente poderoso. Ninguém pode lhe acrescentar sabedoria, ninguém pode aumentar a felicidade dele, ninguém pode dar mais poder a ele. Então esse Deus não experimenta nenhum desejo, visto que sua felicidade é infinita. Não pode perseguir nenhum fim, visto que não falta nada à sua perfeição. Não pode ter nenhum intuito, visto que não falta nada ao seu poder. Não pode determinar-se a fazer o que for, visto que não tem nenhuma necessidade. Então eu pergunto aos filósofos profundos desse mundo, aos teólogos, né, aos grandes estudiosos, eu pergunto: o que levou Deus a criar o universo, a criar o mundo, a criar o homem? Eu estou tranquilo em responder que não há resposta lógica e razoável para isso. A única resposta que se encontra essa pergunta é: os mistérios de Deus são impenetráveis. E temos que aceitar essa resposta dos estudiosos, dos teólogos, dos apologistas. Mas será que essa é uma resposta que realmente satisfaz? Essa é uma resposta que esclarece a questão? Portanto, chegamos à óbvia conclusão. Se Deus criou, criou sem motivos, sem saber o porquê, sem um ideal. E a que conclusão isso nos leva? Por exemplo, o que diferencia um homem que tem razão, um homem que tem o raciocínio para fazer as coisas, de um louco? O homem racional, quando ele faz as coisas, ele tem um motivo para fazer aquilo, né? Ele faz aquilo por uma determinada razão. Já o louco não. O louco, você não vê sentido nas ações dele. Ele faz as coisas sem ter um sentido, um motivo, né? São coisas assim que as pessoas não conseguem entender por que ele fez determinada ação. Isso é que separa o louco de uma pessoa racional. Então, essa é a conclusão que nós chegamos, né? Se Deus criou, ele não teve nenhum motivo para criar ou para tomar essa atitude. Normalmente, quando chegamos nesse ponto da argumentação, os religiosos tentam uma objeção. Eles costumeiramente dizem: não, mas Deus ele escapa à nossa compreensão. Não adianta ficar tentando analisar Deus pela lógica humana. Nós somos muito pequenos diante de Deus. Deus é grandioso demais. Quem somos nós para querer entender Deus? Né? E começam a raciocinar por esse caminho. E eu digo a vocês, realmente, se formos analisar por esse caminho e analisarmos Deus como os religiosos analisam, realmente ele é muito superior a nós, segundo os religiosos, está além da nossa compreensão, né? Para o mero ser humano, né? Nós somos como que seres tão pequenos, tão inferiores diante de sua grandeza, que jamais poderíamos concebê-lo, né? Eles até têm uma frase que fala: ninguém explica Deus, né? Deus é um mistério, né? É impossível, né, entender a mente de Deus. Realmente, para o ser humano,
né, segundo a explicação religiosa, se há realmente essa diferença tão grande, é impossível entender a mente de Deus. Mas não só para mim, mas para qualquer ser humano, né? Não só para mim, mas para os teólogos, para os apologistas, para os estudiosos, para os hermeneutas, para aqueles que usam de exegese na Bíblia para tentar entender Deus da mesma forma. O mesmo argumento que vocês usam para mim, eu devolvo para vocês. Da mesma forma que, segundo vocês dizem, Deus é impossível entender o pensamento de Deus, a mentalidade de Deus, para mim é impossível, para vocês também é. E por que vocês ficam tentando, então? Por que vocês ficam analisando, criando suas teologias, criando suas explicações? Por quê? Se é impossível para mim analisar, é impossível para vocês também analisarem. Vocês também não têm condições. Vocês mesmos se colocam numa sinuca para vocês. Qualquer pessoa pode virar para vocês e falar assim, não, isso aí vocês estão inventando isso aí, mas vocês não entendem, vocês não sabem. Vocês estão muito além de compreender a mente de Deus. Talvez o que vocês estão tentando explicar aí não tem nada a ver, é totalmente diferente. E aí? Então ficamos no mesmo patamar, ficamos na mesma situação. Agora, uma coisa eu digo para vocês, eu jamais iria tentar refutar a existência de Deus se vocês, religiosos, jamais afirmassem que ele existe. Toda essa argumentação, todo esse raciocínio, ele foi desenvolvido, eu estou falando isso aqui para vocês, porque vocês afirmaram que Deus existe. Se vocês jamais tivessem afirmado que Deus existe, jamais seria necessário que eu chegasse aqui e fizesse um vídeo tentando demonstrar as incoerências do seu raciocínio. Portanto, eu digo a vocês, teólogos, se eu jamais tivesse me deparado com essa afirmação de vocês, que Deus existe, se eu, quando criança, não fosse exposto a esse ensino, se quando adulto não tivesse ouvido essa afirmação de vocês, se como homem que sou hoje, não estivesse vendo constantemente templos e igrejas sendo erguidos a esse Deus, eu jamais estaria aqui tentando refutar essa afirmação. Foram as vossas afirmações que provocaram as minhas negações. Então é muito simples. Cessai de afirmar que eu cessarei de negar. Uma segunda objeção que normalmente os religiosos fazem é a seguinte: não há um efeito sem uma causa. Aí eles costumam explicar, Deus é a causa, o universo é o efeito. Se existe o universo, ele tem que ter uma causa, e essa causa é Deus. Já ouviu essa objeção dos religiosos? E eles falam muito isso. Mas, realmente, se a gente analisar assim, superficialmente, tem que ter lógica isso, porque, poxa, se o universo existe, ele tem que ter uma causa. E essa causa só pode ser Deus. Bom, mas aí eu pergunto a vocês, religiosos, quem disse que o universo é um efeito? Você conhece profundamente o universo? Você estudou profundamente, examinou, investigou e compreende a natureza do universo? Você já penetrou nas entranhas do universo? Explorou os espaços incomensuráveis do universo? Eu posso dizer que o ser humano não consegue nem chegar nas profundezas dos oceanos que estão aqui no nosso planeta. Agora imagine descobrir todos os mistérios e enigmas do universo. Você já andou por todo o universo? Você já foi até os confins do universo? Já sentiu, já tocou, já entendeu, já observou, já afrontou tudo que existe no universo? Me responda com sinceridade. Não temos mais nada a aprender sobre o universo?
Será que estamos em condições de fazer uma análise plena e definitiva do universo? Veja bem, nós seres humanos não conseguimos nem entender plenamente o nosso planeta. Como podemos ter a arrogância de afirmar que sabemos tudo sobre o universo? Que podemos afirmar com absoluta convicção que o universo é um efeito? E se eu disser para vocês que o universo é a causa? Muitos religiosos vão falar, mas isso é um absurdo. Como que o universo pode ser uma causa? Né? Com certeza muitos religiosos vão protestar. Mas será que a minha afirmação é tão descabida assim? Quando observo o universo, né, e observo o homem contemporâneo, observo os conhecimentos adquiridos, eu verifico que realmente há um conjunto inacreditavelmente complexo e denso de informações, uma confusão impenetrável e colossal de causas e de efeitos que se determinam, que se encadeiam, se sucedem, se repetem. Então, eu vejo que tanto a afirmação de que Deus é a causa e o universo é o efeito, como você afirmar que o universo pode ser a causa, ambas as afirmações, né, são afirmações que não podem ser provadas, mas também não podem ser questionadas, devido à limitação de nosso conhecimento. Quem conhece todos os mistérios do universo para dizer que o universo é um efeito e não uma causa? Você conhece para poder afirmar com tanta certeza? E outra coisa também. Suponhamos que o universo seja um efeito e que Deus seja a causa. Então, obviamente, não existe efeito sem causa, né? Mas também o inverso é verdadeiro. Não existe uma causa sem um efeito. Se Deus é a causa, tem que existir o efeito. Mas eu digo a vocês, qual era o efeito de Deus antes do universo? Antes dele criar o universo? Que efeito ele tinha? Sabe me responder? Segundo os religiosos, ele não tinha criado nada. Não havia efeito algum. Você consegue conceber uma causa sem um efeito? Portanto, não pode haver causa sem efeito. Por quê? Uma causa sem efeito seria uma causa do nada, o que seria tão absurdo quanto um efeito do nada. Se nós afirmamos, e os religiosos gostam de afirmar, que Deus é uma causa e que ele é eterno, então nós temos que concluir que o universo, que é o efeito, também é igualmente eterno. Visto que uma causa eterna corresponde a um efeito eterno. Se o universo teve um começo, então isso quer dizer que antes desse começo, os bilhões e bilhões de anos antes do começo do universo, a causa, que seria Deus, não teria um efeito. Seria uma causa sem efeito. E isso é um absurdo. Da mesma forma que um efeito sem causa é um absurdo, a causa sem um efeito seria igualmente um absurdo. E se o universo teve um início, antes do início Deus era uma causa sem efeito. Portanto, concluímos o seguinte: se Deus é eterno, o universo também o é. E se o universo também é eterno, é porque ele nunca teve um princípio. Ele jamais foi criado. Então, não existe um Criador. Essa é a conclusão óbvia que chegamos. Não há como sair, né, dessa conclusão. Vamos parar por aqui hoje, nossa análise, para que o vídeo não fique muito extenso. Hoje nós já analisamos mais 3 argumentos da inexistência de Deus. No próximo vídeo, vamos analisar mais alguns argumentos. Se você gostou, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí para nós.
se inscreva em nosso canal. Clique aí, ó, no quadradinho aí, ó, e se inscreva em nosso canal. Comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. E se você acionar o sininho de notificações, sempre que a gente subir um vídeo novo, você será notificado. Inclusive quando fizermos o prosseguimento dessa série, né, que eu calculo que dentro de uma semana nós vamos fazer mais um. Assim que a gente subir, você será notificado, para que você continue a analisar as evidências da inexistência de Deus. Nós já fizemos 2 vídeos, inclusive tem o link do primeiro aqui. Se você não viu, você pode assistir. Tem esse, e semana que vem nós vamos trazer mais um. Então, não perca essa série. Né? E se você desejar adquirir o meu livro, eu também sempre deixo na descrição dos vídeos os links onde você pode adquirir meu livro. Os principais sites de venda online, como a Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, né, Cia do Livro, Submarino, Lojas Americanas, todas têm meu livro. Né? Você pode adquirir. E você pode adquirir também através do meu site, diretamente no meu site, www.deusehomes.com.br. Você acessa meu site e você pode adquirir o meu livro diretamente do meu site, ok? Além disso, no meu site há inúmeras matérias, vídeos, cartoons, é muito interessante. Dá uma olhadinha lá, www.deusehomes.com.br. E se você quiser assistir outros vídeos que nós já fizemos mais de 40 vídeos. Eu também deixo sempre os links dos outros vídeos do nosso canal aqui na descrição desse vídeo, ok? No mais, eu desejo a todos uma excelente semana e até o nosso próximo vídeo.